mais um podcast assim, de superação, histórias que inspiram. Eu sou a apresentadora e me chamo Ana Beatriz, estou aqui com o meu colega Danilo. E sejam bem-vindos a mais um ilustríssimo episódio desta temporada. E estamos aqui com a nossa querida convidada. Por favor, se apresente, diga seu nome, em que área você atua aqui na escola. Olá, eu sou Suelânia Lima e atuo na área da educação. Há quanto tempo a senhora atua na escola que você casa sua filha? Danilo, eu sou professora de língua portuguesa. Atuo nesta escola desde 2009 até 2018. Em 2019, a escola passou para o regime integral. Daí eu migrei para a Escola Major José Barbosa. E em 2023, a convite do ex-prefeito Milton Marques, bem como da sua família, mais especificamente Chicão e sua esposa Gilberlita, doutora Gilberlita Marques, que são assim representantes políticos de renome, eles têm uma longa história aqui, então estou a convite deles em 2023, repetindo. Em 2024, o então governador João Azevedo, ele realizou uma seleção tanto para coordenadores pedagógicos como para gestores. Daí eu participei dessa seleção como coordenadora pedagógica e Ana Maria, nossa gestora, e obtivemos uma nota assim excelente, posso dizer assim, e desde então atuamos compondo o trio gestor juntamente com o Sandro Júnior, e nesse percurso nós buscamos realizar um trabalho que atenda às expectativas dos nossos alunos, promovendo uma educação de qualidade. Dona Suelânia, como foi a sua jornada até atuar assim profissionalmente? A senhora já almejava desde pequena a ser professora ou a chegar a ser coordenadora pedagógica ou não? Como é que foi assim para estar nessa jornada profissional? Olha Beatriz, é o seguinte, como eu já falei, eu sou professora de língua portuguesa, no momento estou como coordenadora, e este sempre foi um sonho meu, Então eu digo assim, o mundo das letras e da literatura sempre me encantou. E eu vou citar assim, um episódiozinho meio que engraçado, mas que também, para mim, é muito significativo. É uma recordação que eu tenho comigo, uma recordação bonita. Por exemplo, as fotonovelas. Fotonovelas ou revistas romances. Então, essas narrativas, elas mesclavam meio que assim, textos e imagens, Aí eu tenho uma vizinha, que eu sou, assim, minha origem é do distrito de Pedro Velho. Aí tem uma vizinha, Lourdinha Tavares, em memória, ela era uma colecionadora nata mesmo. Então ela era colecionadora dessas revistas que tinham o nome Capricho, Grande Hotel, Sétimo Céu. Então ela já era uma mocinha e eu tinha mais ou menos 12 anos e ela me emprestava essas revistas. Mas o engraçado, quando eu disse, é que meu pai é assim, aquele senhor desde sempre meio tradicional, aquela educação bem séria, que defendia os valores éticos e morais. Então ele achava para a minha idade aquele tipo de leitura inadequada. Mas eu dava sempre um jeitinho de pegar essas revistas. Então eu pegava e devolvia. E o meu esconderijo para ler essas revistas era embaixo da cama, porque ele não queria, por ser romance, Aí depois, eu migrei para as leituras de Machado de Assis, José de Alencar, entre outros autores. Então eu tenho convicção que foram essas leituras que me deram assim solo, para me caminhar a priori na minha vida estudantil, Então eu ganhei assim subsídio mesmo, para me destacar como aluna, digamos assim. E foi aqui, também nessa escola, na época era primeiro e segundo grau, escola estadual. Foi aqui que eu iniciei minha trajetória, E assim,
Em seguida, não é, eu fiz o curso de pedagogia em Campina Grande e a partir daí também aí fiz concurso público e encerrei minha carreira, mas repito, com convicção, aquelas leituras que eu fazia ali escondidinha embaixo da cama me deram assim alicerce para o que eu sou hoje. É assim, mas seu pai sempre incentivava aquelas leituras, como a senhora citou Monteiro Lobato, José de Alencar. É uma leitura grandiosa na época, até hoje nós alunos lemos, né? Com certeza, Danilo, com certeza. Quando eu digo que ele era aquele pai assim, meio que conservador, é no sentido porque aquelas revistas, só repetindo, continha imagens, né? E por ser romance, às vezes tinha assim um abraço, um beijo, né? Aí ele não achava interessante para a minha idade na época, 12 anos mais ou menos, né? Aí foi quando eu iniciei, né? Também aqui na escola, meu tempo de aluna, né? 12 anos mais ou menos. E foram muito satisfatórias, né, para mim, essa fase de leitura, e eu adoro ler, não é? E o bom leitor, não é? Ele sempre encontra subsídios para dialogar, se sobressai em algumas situações, né? E foi satisfatório para mim. Também por causa de questões da época de uma educação mais rígida, né, mais rigorosa, onde os pais tinham, queira que não, impunham mais limitações aos seus filhos, a gente até entende. E as literaturas clássicas que a senhora citou depois, José de Alencar, Machado de Assis, perduram até hoje no cenário educacional, não é isso? Isso está sempre vivo, né? Machado de Assis, José de Alencar, entre outros, eles não se perdem no tempo, né? A leitura é sempre nova, não é? Então, o contexto apresentado no ontem, não é? Também está vivo no hoje, né? Na época que a senhora estudava, quando a senhora assim, era jovem aqui nessa instituição, a senhora sempre quis ser professora e até ser coordenadora hoje? Sim, sim. Esse era meu sonho. É meu sonho, eu sempre quis ser professora, né? E quando eu fiz pedagogia a priori, né? Aí ingressei através de concurso público e a primeira escola onde eu atuei foi a Major José Barbosa. Aí somente em 2009 foi quando eu vim aqui para o estadual, que hoje é a ESI, deputado Carlos Pessoa Filho. Hoje, a senhora, o que a senhora acha assim, da metodologia da gente, nós estudantes, a escola em si, escola integral? O que a senhora acha assim? A senhora acha que o nosso aprendizado está mais refinado ou está seguindo o mesmo patamar como antigamente? Olha, Danilo, a gente sabe que as mudanças acontecem sempre, não é? E esse avanço tem um lado bacana, digamos assim, não é? A evolução não é ruim, a gente só tem que preservar valores, né? Os valores são significativos, mas esse ensino mais refinado só tem a ajudar o aluno nesse sentido. A metodologia é renovada, né? A metodologia nova, ativa, né? As metodologias ativas facilitam, não é? A carreira do aluno. Hoje também as políticas públicas estão investindo forte na educação e principalmente nos alunos. O que a senhora assim, tem a dizer sobre o pé de meia? Sobre o pé de meia? Sim. Eu acho assim, um incentivo, sim, não é? As políticas públicas do nosso presidente só vem assim impulsionar, não é? Incentivar para que o aluno não desista, não é? Já que ele pode contar com esse dinheirinho, pé de meia, não é? Então isso é um incentivo para que ele permaneça na escola. Muito bom. Dona Suelânia, uma pergunta. A senhora falou que desde criança a senhora se identificava com a literatura, com o português, com as letras, né? A gente queria saber se a senhora teve alguma inspiração no seu caminho como aluna ou como filha, se havia algum parente, algum familiar que também estava em ingresso na educação. A gente queria saber assim, se a senhora teve alguma inspiração para chegar no mundo da educação. Com certeza, Beatriz. E a minha maior inspiração foi a minha irmã. E eu costumo dizer assim, as vivências reverberam na vida da gente, no caso, nas nossas escolhas. E foi a minha irmã. Ela fez pedagogia,
Eu, por consequência também, não é? Pela vivência, pela motivação, ela me inspirava. E eu quis seguir também os caminhos que ela seguiu. E por isso eu fiz pedagogia, mas assim, eu não parei por aí, não é? Porque eu fui mais além. Quando eu sentia, como eu já falei, desde cedo as letras me inspiravam, a literatura me inspirava, então eu fiz português também. E com o curso de português, eu pude concluir definitivamente o meu sonho de ser professora de língua portuguesa. A gente sabe que a senhora, enquanto mulher, a senhora é mãe, correto? Correto. A senhora é mãe, também é esposa, correto? Correto. A gente sabe que as mulheres hoje em dia, em todos os âmbitos profissionais, enfrentam inúmeros desafios. A gente queria saber se a senhora enfrentou algum obstáculo, não só como mulher, mas também como profissional e como educadora, se a senhora enfrentou algum obstáculo durante esse tempo na educação. Olha, Beatriz, eu vejo assim, as relações humanas, elas são complexas, sabe? Com certeza. E assim, eu gosto de lembrar Drummond, né? Drummond, no seu poema Havia uma Pedra no Meio do Caminho. E, metaforicamente, ele está colocando a pedra como os obstáculos, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E todo contexto, seja familiar ou profissional, nós não estamos isentos, né, de enfrentar pedras, dificuldades, obstáculos, né? E eu posso apontar, não é, como um obstáculo ou dificuldade a questão da ausência do diálogo, ou a comunicação mal interpretada, que pode gerar conflitos, confusões, distorções, e ela está lá, né? Aquela pedrinha lá, né? Mas assim, eu nunca pensei em desistir, do meu relacionamento, né? Em casa, com o marido, nunca quis desistir de ser mãe, nunca quis desistir de ser a profissional que eu sou. Pelo contrário, eu sei que aquilo que Deus me entregou é uma missão, é o meu escudo para, assim, me distanciar ou lidar com esses obstáculos, com as pedras que surgem no meio do meu caminho. O que ajudou a senhora a não desistir dos seus sonhos, tanto profissionais quanto pessoais, mas em especial profissionais, porque a senhora trabalha na educação. Esse podcast, queira que não, ele é educação, é cultura. O que ajudou a senhora a não desistir do processo? O que me ajudou a não desistir é a convicção que eu fiz aquilo que eu queria ser. É a convicção de que o sonho que eu escolhi, eu realizei. Né? Então, é isso. É um sonho realizado. E dos sonhos a gente não abre mão, porque sabe que foi o Senhor que nos deu, assim, potencial, nos deu força, energia, não é? Porque se a gente entrar no contexto educacional, a gente sabe que a gente precisa de muita dinâmica, não é? De muita força, de muita energia. E quando a gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente não quer desistir nunca. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né, como a senhora citou. Assim, a senhora ainda participou da história, assim, da inundação da barragem, que é uma história tão conhecida lá em 2004. A senhora ainda morava lá? Não, Danilo. Eu já estava casada, obviamente, não é? Já residia aqui, meus pais também já estavam aqui, apenas minha irmã, né? Ela estava lá, ela vivenciou todo o processo, não é? E, assim, não é fácil, né? Apesar de em alguns aspectos, houve evolução, é uma dinâmica, né? Há crescimento, mas há aqueles valores, aquele apego, não é? Porque você sabe, as minhas raízes estão todas lá, né? Então eu lembro sempre com carinho, não é? Do Pedro Velho antes da barragem. Então é isso que me comove, é isso que me toca, né? Então, meio que doloroso, digamos assim, se a gente for voltar lá no passado, porque foi lá que ficou a minha história, né? A minha fase de criança, de adolescente, né? Ficou toda lá. Então, com a barragem, ficam as lembranças, não somente.
aquela água, ou seja, aquela água cobriu a sua história, aquela criança de sonhos que lia aqueles revistas de novelas debaixo da cama, acabou, né? Ficou lá coberto, só restou lembrança, né? Só restou as lembranças, não é? São lembranças que a gente guarda carinhosamente, que está lá, não é? Que não se apaga, mas é só lembrança, né? Assim, o que a senhora diria para a Suelânia criança e a Suelânia profissional de hoje? É assim, parafraseando Rubem Alves, eu diria bem assim: Suelânia, o tempo passa. A gente não pode ter tudo. Você não pode abraçar todas as pessoas, você não pode ler todos os livros que você gosta, você não pode ouvir todas as músicas que você gosta. Então a gente precisa, ou você precisa, abrir mão, né? Abrir mão das coisas, ou de muitas coisas, é uma arte. Então, abrace apenas os seus sonhos, né? É aquilo que você percebe que é supérfluo, que não vai somar na sua vida. Então, deixe de lado, abra mãos para você viver o seu sonho. E caminhe de cabeça erguida, porque você vai conseguir. A senhora já falou para a gente, né, que a senhora sempre almejou a literatura, as letras, o ser professora e o passar o saber, mas a gente quer saber qual foi, a senhora já falou das suas dificuldades como educadora aqui na região, mas eu quero que a senhora pode falar sobre as dificuldades de ser educador brasileiro nesse Brasil tão vasto. Qual seria a maior dificuldade que a senhora consegue enxergar enquanto educadora? Uma pergunta interessante, Beatriz. E eu digo com toda convicção que a maior dificuldade que os educadores, eu como educadora, o que a gente sente na pele mesmo, são os valores se perdendo. Por exemplo, o estudante que ele, dentro da sua casa, ele não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe, então ele carrega para a escola isso também. Certamente na escola ele não respeita os professores, ele não respeita os funcionários e, por consequência, os seus colegas. E há muitas famílias que são evasivas, que deixam essa questão para a escola, aí dificulta o nosso trabalho. E outra questão também que a gente pode observar é que chegam muitos alunos assim com defasagens, ou seja, com habilidades não consolidadas. E isso também é uma luta para nós. A gente aqui, por exemplo, enfrenta muito essa questão, né? A gente lida com alunos que a aprendizagem está aquém, né? Então, o nosso empenho, né? Eu, enquanto coordenadora, ou compondo o trio gestor, a gente tenta, não é? Ofertar o melhor, mas é difícil, né? Mas a gente está sempre ali empenhado, né? A equipe gestora, junto com os professores, porque nós temos bons professores e a gente está aí tentando consolidar o que não foi consolidado por muitos de nossos alunos. Dona Suelânia, o que a senhora diria para os estudantes que estão em busca da realização dos seus sonhos? Não só para os estudantes dessa escola, mas acredito que para os estudantes de toda a rede pública paraibana, de toda a rede pública do Brasil. O que a senhora poderia dizer para nós, estudantes desse Brasilzão, que para a gente conseguir realizar os nossos sonhos? Um conselho de Suelânia, educadora, e Suelânia pessoa, porque a gente sabe que ele que não são das Suelânias. Um conselho que a senhora daria para todos esses estudantes do Brasil? Eu digo o seguinte, a escola pública, ela é para todos, é um direito de todos. Então, vocês pensem o seguinte, vocês estão na escola, e é dentro da escola que vocês poderão alçar voos, vocês podem ser o que vocês quiserem. Acreditem em vocês, né? Abarque os sonhos de vocês e pode sonhar alto, né? Quando você acredita, você consegue. Realmente, eu acho que o empenho assim de cada um dos estudantes,
a gente, como alunos, né, Como os Danilo? alunos. A gente consegue também ver o empenho dos professores de nos repassar conhecimento. Acredito eu também que a escola pública seja uma escola, possa ser uma escola de qualidade, possa ser uma escola que abrigue diversas pessoas que querem realizar os seus sonhos, diversos alunos, né? Mas foi isso, senhora Vânia. Eu e Danilo, né, não Danilo? Nós agradecemos sua. Agradecemos muito a sua presença no nosso podcast, a senhora como coordenadora pedagógica, não é mesmo? Aqui nessa escola. A gente agradece a sua presença aqui, os seus conselhos, as suas vivências e a contar um pouco como foi a sua jornada de educadora brasileira, enquanto mulher aqui também. A gente agradece muito a tudo que a senhora veio nos dizer aqui, nos repassar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, Danilo, foi um prazer, né, atender o convite de vocês, estou à disposição, admiro muito o trabalho de vocês. Vocês são jovens protagonistas que podem, assim, alçar voos, né, várias conquistas, é isso que eu desejo. E eu ainda vou aplaudir vocês lá em cima, se Deus nos permitir. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Amém. E ficamos por aqui e até o próximo episódio.